Chefe, agora vou trazer um desafio aqui para ti. A gente sabe que hoje em dia o mundo tecnológico, celular, enfim, YouTube, tá tudo muito fácil, tudo muito disponível, muito cômodo. Como que é feito então para tirar esse jovem de casa, tirar ele lá da frente do videogame e botar ele para levantar uma barraca, para fazer um fogão improvisado, para assar um pão escoteiro, enfim. Como que se tira esse jovem lá do conforto da sua casa, do seu sofá, e coloca ele para atividade mateira? Olha, outro dia, conversando com outros adultos lá do Grupo Escoteiro, a gente estava teorizando, né? Porque de vez em quando a gente se aventura pelas teorias educacionais, né? Que o escotismo, nós ali como diletantes, né? A gente fica ali envolvido com a educação, muito embora nem sempre profissionalmente, né? Mas outro dia a gente estava discutindo isso e a gente chegou à conclusão que as famílias atualmente, elas estão educando para dependência, quando deveriam educar para autonomia, né? Os jovens são tão dependentes dos pais que muitas vezes, quando eles caem num ambiente como um acampamento, uma jornada a pé, ou até mesmo uma reunião escoteira no final, num sábado à tarde, eles têm dificuldades para romper essa rotina que eles recebem em casa. Eles saem de casa, entram no carro do pai, vão até a escola, descem do carro, entram na escola, da escola para o carro, do carro para casa, em casa, na frente do computador ou do celular e tudo mais. No grupo escoteiro, a presença do celular é eventual e quando a gente utiliza o celular, é o celular como uma ferramenta do conhecimento. Agora, recentemente, lá no grupo escoteiro, a gente fez um exercício utilizando celulares lá, com um modo de transmissão de imagens chamado SSTV. A gente utiliza um HT e um software no celular para transmitir imagens em locais onde não há, por exemplo, telefonia. É possível transmitir imagens como se fazia antigamente com os fax, né? A gente pode fazer isso em acampamentos e tudo mais, e a gente até pode prover comunicações em regiões onde não há a presença de celulares. A gente fez esse exercício lá, mas quase sempre nos acampamentos, a gente acampa em locais que não tem sinal de celular. Então, a presença do celular nos acampamentos já é um desafio para o jovem não utilizá-lo. E a gente preenche esse tempo com as mais variadas atividades, fazer nó, armar barraca, construir coisas, praticar orientação, nadar, correr, pular, sair daquele ambiente que muitas vezes é massificante, né? Você ficar em casa com tanto conhecimento, né? E é como se diz, né? O celular aproximou quem está longe e afastou quem está perto, né? O que a gente faz nos acampamentos é romper com essa lógica dos tempos modernos e fazer com que os jovens aproveitem todo o potencial que a natureza oferece e a presença de outros meninos e meninas da mesma idade para fazer coisas úteis, interessantes e ao mesmo tempo que estão brincando, se divertindo, estão se educando. Estão praticando os valores que o escotismo oferece a eles, né? E assim se tornando pessoas melhores. Mas de fato, é uma luta. Volta e meia a gente se pega em alguma reunião com o escoteiro puxando o celularzinho, ou coisa parecida, ou ouvindo música. Mas a gente, na medida do possível, também o movimento escoteiro, ele não pode se furtar, ele não pode ser um movimento que anda para o futuro, mas com o olhar voltado para o passado. A gente tem que olhar para o futuro e tem que perceber os jovens de hoje com necessidades que talvez os jovens lá do começo do século tinham e são diferentes das de hoje, né? Mas o escotismo, a cada 10 anos, ele promove uma reavaliação do seu programa educativo e à medida que esse programa educativo é readequado, redirecionado, entram coisas novas, coisas que não deram muito certo, saem do programa, e assim o movimento escoteiro tem conseguido atravessar em mais de um século de existência, sempre oferecendo aos jovens aquilo que o Bipi falava, né? Dê aos jovens aquilo que eles desejam. Então a gente tem que ser muito sensível a essas demandas da juventude hoje em dia e estar oferecendo coisas não que a gente considere relevantes, mas que sejam relevantes para a juventude. E aquilo que parece não ter tanta relevância, mas que a gente considera importante para o desenvolvimento dos jovens,
conseguir utilizar como um tempero, né, nessa sopa que é o programa educativo, né? Essa sopa cultural de conhecimento que é o programa educativo dos escoteiros do Brasil, né? Mas é uma luta, cara. É bem complicado a gente enfrentar essa juventude, que é uma juventude né, diferente da minha juventude, e ainda assim a gente conseguir adequar o movimento escoteiro de hoje a essas demandas da juventude, né? É super, super complicado. Mas a gente tem tido sucesso, viu? O movimento escoteiro conseguiu enfrentar e passar por uma experiência que a gente nunca tinha vivido, né? Nesses mais de 100 anos de escotismo no Brasil, que foi a pandemia, né? A gente enfrentou, nosso grupo sofreu muito com isso, foram praticamente 2 anos sem atividades, mas a gente procurou não perder as ligações e a gente conseguiu superar e voltar, e os jovens voltaram e voltaram melhores, e a gente está enfrentando hoje essa juventude de hoje pós-pandemia, essa juventude que se desenvolveu depois da pandemia e desenvolveu vícios, mas também desenvolveu qualidades que outras gerações não conseguiram enfrentar. Mas tem sido muito bacana, a gente tem conseguido superar isso tudo e o escotismo continua a sua jornada aí. Bom, Renato, eu ia fazer justamente a pergunta sobre isso, o período da pandemia, que foi um baque para o mundo, não foi em um grupo, outro grupo, foi um baque para o mundo. E sobre as tecnologias, né? Ela tão atrapalhava, vamos dizer assim, e se tornou a ferramenta necessária durante 2 anos de união. E como a sobrevivência disso. Uma coisa que eu ia comentar antes, trazendo em um paralelo novamente, a maçonaria é uma instituição progressista, da mesma forma que é um movimento escoteiro, criando e se recriando a cada momento. Não é à toa que também já está com seus 300 anos, né? Da mesma forma. Precisa se reinventar a cada momento, sem mudar a sua estrutura, como o chefe bem disse, né? Criar um caminho para frente, porém mantendo todo aquele seu lastro histórico que é muito importante. Mas a pergunta era essa fase de pandemia, ele já respondeu brilhantemente.